Bom dia, amados. Vamos ter um momento de reflexão da palavra de Deus. O tema corrente na imprensa e nos meios de comunicação dentro do país, tirando a taxação do Trump, tem sido a tônica lançada pelo governo de ricos contra pobres e pobres contra ricos. E é esse o tema que eu quero tratar hoje, biblicamente, com a igreja. Quero tratar um tema que eu coloquei como tema, o mistério do pobre e o ministério do rico. E faremos a leitura da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e leremos dos versos 6 até o 19. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Todo mundo trouxe Bíblia? Eu tenho notado que tem muita gente que deixou de trazer Bíblia na igreja, porque a gente está passando sempre os versículos aqui na televisão e tal. Isso tem facilitado a igreja, mas não é o motivo para não trazer a espada, não é? A espada é a nossa defesa, certo? A Bíblia é a nossa espada. Alguns trazem no celular, não é? No aplicativo. O aplicativo não é espada, é canivete. Então nós temos que lutar com a espada, tá certo? E assim, isso diz o reverendo Arival. Certo? Então, vamos ter o hábito de trazer a Bíblia. Porque o dia que falhar nosso sistema aí, vai ser muito difícil fazer culto e acompanhar os trabalhos aqui dentro. Temos que trazer a Bíblia assim, apesar das facilitações mais modernas. Mas leamos lá, então, carta de Paulo a 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 6 a 19. E diz assim o texto: de fato, é grande fonte de lucro, é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que adiante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Senhor, Tua palavra foi aberta, foi lida. Agora nós pedimos, ó Pai, que Tu mesmo, ó Pai, nos auxilie na transmissão desse texto. Ó Pai amado, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Esta semana que passou, nós comemoramos na quinta-feira o Dia Mundial da População, que foi um dia
uma data estabelecida pela ONU em 1989. Interessante que esses dados populacionais, em 1820, há cerca então de 200 anos aproximadamente, 95% da população mundial vivia na pobreza. E com uma estimativa que 85% viviam na miséria absoluta. Mas com o advento da democracia, com o advento dos regimes capitalistas, o avanço dos meios de produção pela industrialização, já em 2015, o Banco Mundial calculou que menos de 10% da população humana vivia nessas condições de miséria. Hoje temos uma população mundial estimada em cerca de 8 bilhões de pessoas. O que significa, então, que 10% disso, nós temos ainda 800 milhões de pessoas vivendo na miséria. Isso demonstra um fato, que por mais que a humanidade se esforce, por mais que ela desenvolva a tecnologia, por mais que ela consiga avançar, no mundo sempre haverá ricos e pobres. O livro de Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, nos afirma: pois nunca deixará de haver pobres na terra. E a própria Bíblia nos diz também que Deus é quem faz tudo, tanto faz o rico como faz o pobre. O rico e o pobre se encontram, quem os faz, ambos, é o Senhor, em Provérbios 22, 2. E Jesus mesmo afirma isso, segundo o relato do evangelista João, no capítulo 12, verso 8, dizendo: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então, é a afirmação de Deus, afirmando que Ele cria o rico e o pobre, tá certo? E tem outros textos que falam isso, muitos outros textos, né? Um texto, por exemplo, quem insulta o pobre, o insulta, na verdade, a Deus que o criou, né? E outros textos. Então, ser pobre, de fato, é uma situação que é difícil para nós compreendermos num Deus criador em que permite a pobreza, permite a miséria. Este é um mistério que nós vamos desvendar, né? Agora, o rico que Deus faz também, já esse não é um mistério, esse você tem que ter um ministério como rico. Então, ser rico, de fato, não é pecado. Nós temos exemplos bíblicos claros de riquezas. Jó, Abraão, Salomão, Davi, José do Egito e tantos outros homens que tiveram muitas riquezas, foram extremamente ricos no mundo. Então, o problema não é ser rico, mas o problema é como alguém fica rico. Riqueza adquirida com a bênção de Deus é dádiva de Deus. E essa é uma das grandes virtudes da fé reformada, virtude dos protestantes reformados, que tem essa visão clara de que a riqueza conquistada pelo trabalho honesto e abençoado por Deus, isso glorifica o nome do Senhor. Daí o resultado, amados, expressivos do hemisfério norte em relação ao hemisfério sul, em contrastes com os países do hemisfério sul, que são muito mais pobres, porque aqui se entendem, em virtude de uma pregação jesuítica, de que riqueza é pecado, e que ser rico é pecado, que deveria ser pobre, voto de pobreza. Enquanto que, no hemisfério norte, colonizado, desenvolvido pelos protestantes reformados, a riqueza, alcançar a riqueza através do trabalho, glorifica o nome de Deus. Então, o pecado não é o dinheiro em si, mas é o amor pelo dinheiro. É ter o amor pelo dinheiro. Não é possuir dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. O rico não deve acumular riqueza com avareza, ser avaro, mas compartilhar a riqueza com generosidade com o pobre
e o pobre deve ser grato a Deus pela generosidade do rico. Ambas as atitudes, a generosidade do rico e a gratidão do pobre, engrandecem o testemunho de Deus e glorificam o nome de Deus. Mas o pobre também não pode ser acomodado, ao ponto de querer viver às custas do rico. Provérbios 13:14. O preguiçoso deseja, e coisa alguma alcança, mas o desejo do diligente prosperará. A relação entre ricos e pobres, sobre essa perspectiva cristã, enfatiza, então, que a verdadeira riqueza não está apenas no acúmulo de bens materiais, mas na paz, no contentamento e no temor a Deus. Existe uma máxima que diz assim: enquanto o pobre reclama, o rico faz. Provérbio 14:23 diz assim: em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aquele que fica reclamando, invejando, chorando, reclamando a vida inteira, porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque eu não faço, vai ficar pobre mesmo. É isso que a palavra está dizendo. Você vai continuar pobre. Quer ser rico? Trabalhe. Põe a mão à massa. Tá certo? E o rico não vai também, não é, ficar sentado em cima da riqueza. É isso que a palavra diz. O dinheiro tem que ser colocado em movimento. Por isso que o rico faz. E o pobre chora. Ele quer viver nas costas dos outros e vai se acomodando nisso. Essa é uma realidade nossa. É uma realidade brasileira muito sentida. Em alguns rincões brasileiros, o povo se acostumou a viver pedindo, a viver na dependência de governo, na dependência dos outros. E jamais prosperarão enquanto não mudar essa mentalidade. Essa mentalidade tem que ser mudada. E isso é um processo cultural que tem que ser trabalhado, inclusive religioso. Mas então, o que diz Paulo fala para Timóteo aqui nessa carta? Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo pastoreava qual igreja aqui? A igreja de Éfeso. Ele era pastor em Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Ela era uma cidade portuária, rica, próspera, tinha terras produtivas, um comércio exuberante, tinha um comércio marítimo muito forte, as riquezas lá, as pessoas prosperavam muito, eram muito ricas. E muitas dessas pessoas ricas e abastadas de Éfeso se converteram e faziam parte da igreja que Timóteo pastoreava. Portanto, Paulo instrui Timóteo aqui como deveria proceder nessas questões. E essas questões servem para os nossos dias de hoje. E nós podemos comprovar a riqueza de alguns membros da igreja de Éfeso, de alguns cristãos, que está lá no livro de Atos, capítulo 19, nos versos 18 e 19. E diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Ora, meus irmãos, vamos fazer um cálculo aqui. Quais os livros? Livro era uma coisa muito cara na época. Era raridade, eram manuscritos que eram caríssimos. Só as pessoas muito ricas podiam adquirir livros e mandar fazer os seus livros. E aqui eram os livros de feitiçarias, não é, que eles tinham, das artes mágicas, que, uma vez convertidos, eles queimaram, não tiveram dúvida. E somou aqueles livros queimados 50.000 denários. Um denário correspondia ao trabalho de um dia do trabalhador. Era um denário. Um denário, então, hoje, se nós vamos analisar aqui pelo Brasil, calculando aqui mais ou menos por alto, o salário que ele fosse ganhar salário mínimo e dividisse isso por 20 dias, daria em torno de R$75 por dia, mais ou menos. Seria um denário hoje, aqui nos nossos valores. Se fosse uma diarista, talvez mais do que isso, né? Bem mais, o dobro, o triplo até. Mas 50.000 denários, então, corresponderia hoje mais ou menos
3 milhões e meio, 3 milhões e 700, 4 milhões de reais. De livros queimados naquele dia. Então, eram só ricos que queimavam livros. Só eles podiam ter. Então, de fato, era uma igreja que tinha muitas pessoas ricas e que se converteram. Então, Paulo vai fazer algumas instruções para Timóteo nessa igreja. Verso lá no versículo, começando ali no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, Paulo, aqui nesse verso 6, adverte que o rico deve atuar com o quê? Com piedade e não avareza. Isto é, a felicidade não está na posse dos bens materiais, mas ao contentamento daquilo que ele tem, de estar contente com o que tem, não é? E ter depositado a confiança em Deus, tá certo? É isso que ele está dizendo. É fonte de lucro, a piedade com contentamento. Isto é, eu exerço a piedade feliz porque eu tenho. O importante aqui está falando da suficiência interior, a completude da alma, e não o amor ao dinheiro que nunca satisfaz. Nós temos que viver contente com aquilo que nós conquistamos, dando glórias a Deus e ser gratos a Deus por aquilo que temos. Aqueles que possuem riquezas devem compartilhá-las com os necessitados, é isso que ele está dizendo. Enquanto aqueles que recebem as bênçãos devem ser gratos a Deus e gratos aos doadores. E Paulo continua, dando uma segunda advertência no verso 7. Né? Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Isto é uma verdade incontestável, ninguém contesta. Tá certo? O ser humano está destinado a ser imortal. O ser humano também é imortal, certo? Uns vão ter vida eterna com Deus, outros vida eterna no inferno, mas todo mundo vai ter vida eterna. Então, temos que entender que nós somos destinados à imortalidade, né? Agora, a riqueza não, a riqueza é temporal. Alguns podem dizer, não é? Eu quero morrer como fulano, riquíssimo, cheio de bens. Que engano triste, não é? Ele morreu sem nada, não levou nada. Morreu sem nada. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, assim diz Jó. Não é isso? E no verso 8... ele continua falando, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, dinheiro é uma coisa muito agradável, tá certo? Mas não é a razão final da felicidade. Você pode ter dinheiro, mas não pode cair no consumismo. E esse é o grande problema dos dias de hoje. Ninguém está contente com o celular que tem, mas já estou vendo o que vai sair, qual vai ser lançado semana que vem, que eu quero ter ele. O meu está muito bom, funciona perfeitamente, mas eu quero um outro. O meu carro está ótimo. Puxa, mas aquele modelo ali é bem mais bonito, eu vou querer aquele amanhã. Eu já fico ambicionando, desejando. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. Quantos sapatos nós precisamos? Quantas calças? Quantos paletós? Vamos fazer um exame de consciência? Mulheres, principalmente, abram os guarda-roupas, as sapateiras. Precisam de tudo isso? Precisam de tudo isso? Nós precisamos de tudo isso? Não. Nós precisamos de bem menos, né? Bem menos. O que Paulo está falando aqui? Se você tem casa, roupa, despensa cheia, tem o suficiente para a tua vida, para as tuas despesas, para o teu combustível, para você andar, para trabalhar, para passear, para viver, seja grato a Deus, esteja contente. E olha, Paulo está falando por um tempo em que aqueles homens que eram riquíssimos, considerados riquíssimos na Éfeso, hoje seria a nossa classe média. Seria a classe média, hoje.
equivalente à nossa classe média. Por isso o capitalismo é uma bênção, viu? O capitalismo é coisa de Deus. Proporciona muito mais coisas que a gente imagina. Nos versos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então o desejo desenfreado, tá certo? Aquele desejo imenso, quero enriquecer, pode destruir a sua vida, é isso que ele está falando. Então enriquecer às custas do outro, através da desonestidade, da usura, usando meios ilícitos, oportunistas, levam a esta armadilha que o inimigo das nossas almas nos coloca. É isso que Paulo está dizendo. E por amor ao dinheiro é que muitos se afastam de Deus, porque o dinheiro passa a ser o seu ídolo, e ele passa a ser possuído pelo dinheiro. Não é errado ter a ambição de prosperar na vida. O errado é a cobiça, a inveja, desejar. Não é? Uma vez aqui eu preguei sobre a sanguessuga, não é? Aquele verbo do provérbio da sanguessuga. Me dá. Eu quero mais. É ou não é? É a mesma coisa. Então, o homem tem que tomar cuidado, porque isso acaba sendo uma armadilha do diabo para levar o homem à sua perdição. E isso afasta o homem de Deus. Quando você começa a colocar a tua riqueza, os teus bens, o teu desejo na frente do Senhor. E isso é um problema. Se for crente, se for filho de Deus, Deus vai tirar. Se você, tudo aquilo que você idolatra, Deus tira. Deus tira. Deus não admite ninguém, tá certo? Ou algo que você possa colocar na frente dele. Ele é o centro da adoração. Portanto, você não pode, isso tudo o resto é idolatria. Por isso que Deus tanto, a gente fica muito preso na imagem. Não é isso. Não é isso que Deus está falando. O que Deus quer é que Ele seja o centro da vida. No momento em que você coloca o dinheiro na frente, Deus vai te tirar o dinheiro. Eu conheço gente, crente, entrou na igreja, começou a melhorar de vida, comprou um belo de um barco, queria ter, o sonho era ter um barco, uma lancha, comprou a lancha, e não veio mais na igreja, porque todo domingo estava na lancha passeando. Sabe o que Deus fez? Não só tirou a lancha, como tirou o resto do que ele tinha. Aconteceu aqui, nós vimos isso aqui. Acontece? Acontece. Você tanto deseja um filho, e depois o teu filho vira o centro da tua atenção, e você abandona a Deus, porque o filho idolatra o filho. Cuidado, Deus te tira o filho. Se você é filho de Deus, Deus vai fazer isso. Então, a riqueza, porque onde você põe o coração está o seu tesouro. Não é isso que Deus fala? E nós temos que ter o nosso tesouro qualquer. Nós temos que saber que essa vida é passageira, tá certo? E nós temos que estar preparados para a imortalidade e não para viver nesse presente século. Por isso ele trata aqui do fundo de presente século. Sempre que ele fala, sempre no presente século. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, aquele que é apegado, tio Patinhas, né? Suvina. Junta. E não usufrui. Não usufrui. Eu já tive exemplos assim. Exemplos próximos de mim. De cidadão que não usufruiu nunca. Nunca usufruiu nada. Ganhava a mesma coisa que eu, porque nós éramos sócios. Então o que eu ganhava, ele ganhava. E ele nunca usufruiu. Suvina. Hoje ele está sem nada. Adiantou? Não adiantou. Viva a vida. Seja feliz. Aproveite aquilo que Deus te deu. Seja feliz com aquilo que te deu. A felicidade, meu amado, está em coisas simples. Em querer
viver de acordo com aquilo que você tem, que Deus te deu, inclusive com a tua idade. Isso é ser feliz. Quando tem 18 anos de idade, meu jovem, viva os 18 anos, seja feliz. Quando você tiver 40, faça coisa de 40, não queira fazer coisa de 18, tá certo? E quando você tem os 75, como eu tenho, tá certo? Vamos viver os 75, do jeito que eu posso, ou não é isso? Eu não vou jogar futebol, não é verdade? Não tenho mais condição, não vou correr, vou viver do meu jeito, e vou ser feliz do meu jeito. Cada um vive feliz no seu momento. É isso que Paulo está falando aqui. Viva isso, né? Não corra atrás das coisas que não te trazem, que vão te trazer ruína e perdição. Mas estamos falando aqui de dinheiro. Então, vamos lá para o verso 11 agora. Tu, porém, homem de Deus, está falando para homem de Deus, não está falando para não crente aqui, está falando para crente, para cristão. Homem de Deus, foge destas coisas, antes siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O que quer dizer? Quer dizer que prosperidade financeira obedece normas, regras e métodos estabelecidos por Deus. Por outro lado, da perspectiva bíblica, a prosperidade é dom de Deus. Isso que nós temos que entender. É Ele que nos dá saúde, nos dá oportunidade, nos dá inteligência. Ele fornece todas as condições para que nós possamos ter o sucesso, ou não é? O trabalho vem através disso, vem através, com a prosperidade à vista. Principalmente quando nós estudamos as obras de Calvino, Calvino coloca isso, a prosperidade, como tendo um caráter religioso. Ele acabou com essa separação de sagrado e profano, que aquele conceito que subjaz que Deus abençoa materialmente quem lhe agrada espiritualmente. É isso que Calvino coloca. Então, o calvinismo é precisamente a primeira ética cristã que deu ao trabalho um caráter religioso. E aí eu me reporto novamente ao hemisfério norte e aos países anglo-saxões. Que eles têm essa visão clara, tá certo? Visão muito clara. No verso 17, pulando agora, vamos lá para o 17, continuando. Existe uma exortação muito clara aqui. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha, primeiro ele está dizendo o quê? Que os ricos do presente século, isto é, agora, nesse nosso tempo, certo? Não devem ser orgulhosos. E o que é ser orgulhoso? Eu sou bom, eu que faço, eu sei fazer. Eu conquistei porque eu sou demais, certo? Sou habilidoso. Isso é ser orgulhoso. E ele está dizendo aqui, não sejam orgulhosos, tá certo? É não ser arrogante, prepotente, desprezar os outros. Sabe o que é isso? Isso é separação de classe social. E Paulo está dizendo, não faça isso. E não deve depositar, outra coisa que ele diz, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Riqueza é instável. Não confie no futuro confiando na sua riqueza. Agora eu tenho dinheiro suficiente para me viver até o final da vida sem nenhum problema. Quem sabe aparece o Collor de novo e surrupia a tua poupança do dia para a noite. E daí o que acontece? Perdeu tudo. Não foi isso que aconteceu? Eu vi gente se suicidar naquela época. As mais novas acho que não passaram por isso, mas foi uma tristeza. Pessoas que tinham fortunas e no dia seguinte não tinham nada. Instabilidade da riqueza. Confie no dinheiro, confie no banco. Deixa lá. Confia no governo. Vai ver o que vai acontecer com você.
Nossa confiança tem que estar em Deus. Em Deus. Às vezes pode ser uma enfermidade. Você tem teu dinheiro, daqui a pouco você tem que fazer um tratamento que custa uma verdadeira fortuna e você vai perder tudo. Agora, quem que controla tudo isso? Quem controla os governos, quem controla a mentalidade, quem controla a tua saúde? Quem é que tem o controle de tudo nas mãos, meu amigo? Então eu tenho que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus, que tudo nos proporciona, e nos proporciona, ele diz, abundantemente, que Deus, confiar em Deus, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento, é isso que está dizendo. Então, Deus nos proporciona tudo isso para o nosso prazer, aprazimento, para o nosso prazer. Então, usufrua aquilo que Deus te deu. Não guarde, não esconda. Use, viva, aproveite, viaje, adquira cultura, sei lá, abençoe os outros, tá certo? Não podemos cair no ascetismo. Ele está falando aqui contra o ascetismo, na verdade. Porque renunciavam às coisas boas, porque eu não podia fazer coisas boas, porque isso é pecado. Ah, não posso, tudo é pecado, então eu não faço. Vou ficar ajoelhado o dia inteiro em casa, porque o resto é... Isso é monasterismo, isso é ascetismo, isso é pecado. Deus deu? Por que Deus te deu, então? Usufrua, aproveite. Não é para ser esbanjador também, certo? Não vamos jogar fora tudo, mas aproveite a vida. Viaje, se puder, faça o que você tem que fazer, coma bem, faça, aproveite. Agora vamos no verso 18, é o sétimo ponto que Paulo vai colocar aqui. E que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Nós devemos usar a riqueza da forma correta. Aquilo que sobeja, aplique nas obras, nas boas obras. Fazer o bem. Como é que eu faço o bem? Fazer o bem é abençoar os outros. Amados, as universidades americanas são todas, as inglesas também, no hemisfério norte de modo geral, são todas particulares e pagas. Não são? Agora, quem que sustenta os bolsistas que lá estão? Pessoas muito ricas que fazem muita filantropia e sustentam as universidades. Isso é fazer o bem com a riqueza. Coisa que nós não vemos no Brasil. Muito difícil. Tirando algumas universidades filantrópicas, a nossa filantropia da nossa igreja. Porque quando se fala em Mackenzie, a gente pensa em algumas coisas. Não, Mackenzie é uma universidade. Seus colégios e universidades. Vocês sabem quantos bolsistas nós temos? Abençoados pelo Mackenzie? Vocês têm ideia do número de pessoas formadas nesse Brasil pelo Mackenzie gratuitamente? Recebendo não só a mensalidade, uniforme, material escolar, sustento, tudo dado pela igreja. O Mackenzie é da igreja. Isso é filantropia. Isso é fazer o bem com a riqueza. Eu tenho dito lá no conselho, nós sabemos disso, se o Mackenzie fosse depender da nossa capacidade, já tinha quebrado há muito tempo. Mas Deus está na frente da obra. Deus sustenta o Mackenzie. E o Mackenzie vem crescendo, vem prosperando, tá certo? Fazendo o bem, como outras universidades fazem também. Não é o lucro pelo lucro, mas é transformar a riqueza em bem na vida dos outros. E nós já vimos isso. Uma ocasião, nós saímos de uma reunião do conselho, fomos jantar lá num determinado restaurante do conselho. Ao descermos da uma van, né, que nos leva uma van, quando estava descendo da van, o porteiro do restaurante veio abraçar os membros do conselho. Agradecido, porque o filho dele estudou gratuitamente no Mackenzie e hoje era um advogado famoso, muito rico, muito bem de vida. E ele continuava ali trabalhando, mas é agradecido porque ele jamais poderia ter feito isso pelo filho dele. Então, são testemunhos vivos que nós vemos da filantropia, de fazer o bem com o nosso dinheiro.
não é? O contrário disso é a sovinice. Não acumule, invista. Você tem o dinheiro, faça alguma coisa, abra uma empresa, vai gerar emprego, vai abençoar famílias, vai abençoar o próximo, através do trabalho. Você não precisa doar o dinheiro, você pode fazer coisas que abençoem o próximo. Sejam empreendedores, é isso que Paulo está falando. Compartilhar com os aflitos, e quando compartilhar com os aflitos não é para aparecer também, você ajuda e fica quieto, certo? Não vai trombetear o que se fez, não se saiba a sua esquerda o que a direita fez, certo? Fica tranquilo. Se tudo que nós temos, nós entendemos que provém de Deus, então tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos da nossa riqueza. Jesus nos ensina isso através das parábolas dos talentos. Tá certo? É só olhar lá. Que Deus deseja que façamos bom uso daquilo que Ele nos oferece. Mas vamos para o verso 19, então, continuando. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ora, Jesus aqui, está certo? Está dizendo o quê? Que os que são ricos não devem ter só o pensamento neste mundo, mas que acumulem também tesouros espirituais. Ter acima das coisas desse mundo, olhar para o futuro, porque o nosso futuro está lá na Nova Jerusalém, não é aqui. Está certo? Lá sim, nós vamos ter uma vida plena, rica, uma vida de fato em plenitude com Deus. Então esse texto de Paulo, concluindo agora, meus irmãos, nesses dias, quando nós estamos ouvindo falar aqui de divisões de classes, entre ricos e pobres, eu quero aqui dar algumas considerações finais agora. Primeiro, que a prosperidade provém do trabalho, que é dom de Deus. Provérbios 6:6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e seja sábio. Exemplo de pessoas que... Ontem nós estávamos comentando sobre o que eu ia falar hoje, e a Maria Helena me lembrou um exemplo. Lá no litoral, eu tenho um cidadão que cuida da piscina, tá certo? Ele era limpador de piscina. Começou muitos anos atrás, limpando piscina. Esse homem está rico. Ele enriqueceu com o trabalho dele. Ele está riquíssimo, esse homem. É dono de propriedades, de terras, já tem chácara, tem fazenda, tem casa. Ele está muito bem de vida. Fazendo o quê? Trabalhando, mas levantando 4 horas da manhã e vai trabalhar. Tá certo? E é interessante que o crente é abençoado. O crente é abençoado mais do que os outros. Porque Deus, além dele ser dedicado ao trabalho e fazer as coisas corretas, ele não gasta em bobagem, não gasta em besteira. Aí ele economiza e vai ter prosperidade. Ou não é isso? Dos dois lados. E essa prosperidade, meus amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não deixem de ser dizimistas. Não estou aqui fazendo proletismo, né, e propaganda de arrecadação de dinheiro. Mas vamos falar o que a palavra de Deus diz. O dizimista é abençoado por Deus. Eu conheço pessoas fiéis no dízimo, foram dizimistas, alguns são e já foram alguns dizimistas a vida inteira com pouca renda. E Deus sempre abençoou. Deu casa própria, deu carro, deu estabilidade. Como? Não me pergunte, se a matemática não é minha, é de Deus. Mas, de fato, o dízimo é bênção na vida do crente. Não se iluda. Então, a busca, outra coisa que eu quero lembrar, que a busca da verdadeira riqueza deve ser acompanhada de temor a Deus, que envolve o quê? Obedecer os seus mandamentos e viver uma vida íntegra. E tanto os ricos como pobres devem reconhecer essa dependência de Deus. E a humildade nos seus relacionamentos deve ser o objetivo. Deus dá oportunidade para todos. Mas isso exige planejamento, determinação
e perseverança naquilo que vocês fazem. Não pode ser imediatismo. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Aquele desespero para ficar rico do dia para a noite, o desespero para crescer, o desespero para não sei o quê, a ansiedade para fazer as coisas, levam à pobreza. É isso que está dizendo, Provérbios 21, 5. Então, satisfazer desejos imediatos não conduzem para a prosperidade, mas sim planejar, trabalhar duro e estabelecer metas para o futuro, sabendo que Deus vai abençoar. Tem uma máxima que diz o seguinte: dê uma semente para o pobre e ele a comerá. Dê a mesma semente para o rico e ele a plantará. Essa é a diferença. Provérbios 30, 25 diz: as formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Eles se preparam, se planejam para o futuro, ou não é isso? Fazem as coisas com planejamento. Então, generosidade e gratidão são valores muito importantes, tanto para rico como para pobre, tá certo? Os ricos têm que ter misericórdia. Os pobres, como os ricos, devem ser gratos a Deus principalmente. Ou seja, você não pode ajudar o pobre destruindo o rico. É isso que a palavra de Deus nos diz. Você não pode fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. Portanto, amados, como crentes, nós temos que reconhecer as boas dádivas de Deus sobre todos e observar essas diferenças como a boa e sábia mão de Deus. Uns terão prosperidade maior do que os outros, mas todos devem viver em harmonia, suportando-os mutuamente. O rico depende também do pobre, do trabalho do pobre, do assalariado, ou não. E o pobre também depende do investidor rico. E assim a economia gira, vai funcionando e nós vamos ter uma prosperidade no mundo. Então, como irmãos em Cristo, meus amados, devemos nos suportar uns aos outros. Suportar não é aguentar o outro, não, viu? É suportar no sentido de suporte, de dar apoio. Apoiar um ao outro, tá certo? E nós devemos sempre nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isto é, não ter inveja e viver harmoniosamente. Que Deus nos abençoe, segundo a palavra do Paulo aqui aos Timóteos, que é a palavra de Deus para essa manhã. Muito obrigado, amados. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, a Tua palavra, porque ela é sempre rica e nos ensinou os Teus ensinos, Senhor Deus, para todos os momentos. Esses são momentos difíceis aqui nesse país, Senhor Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que a Tua boa mão esteja sobre todos, dando juízos, Senhor Deus, dando entendimento, Pai amado, abrindo as cabeças, as mentes. Ó Senhor Deus, promova a paz, Senhor Deus, porque esse país, essa gente, o brasileiro precisa de paz, Senhor Deus. Nós precisamos viver sobre a segurança jurídica e não nessa instabilidade que estamos vivendo. Põe Tua boa mão, Senhor Deus, e corrige aqueles que Tu tens que corrigir. Passa, Senhor Deus, o prumo sobre esse país. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.